Ok, vamos lá. A ordem, o sorteio, quem vai apresentar primeiro é a arte. Quem vai apresentar em 10 minutos, companheiro da arte, articulação petroleira. 10 minutos, Rony. Moraes e Rony dividir em 5 cada. Então quem está controlando aí? A próxima, após a apresentação do Rony da arte, é os companheiros da CTB, que terão 10 minutos. Quem vai defender da CTB para apresentar aqui a mesa? E lógico, já. PCR. Já foi feito. Companheiro da arte, marca aí 5 minutos, Rony. Obrigado. Mais uma vez, bom dia aos delegados. Rony, um momentinho. Os companheiros da plenária aí, por favor. Quem quiser tomar um cafezinho lá fora, pode tomar, mas quem que fizer aqui na plenária, por favor, procure seus lugares, que o companheiro Rony vai estar apresentando a tese, ok? Então, pedir aos companheiros que estão aí em pé, tome assento aí para nós continuarmos. Pode continuar, companheiro Rony. Nossa. Okay. Mais uma vez, bom dia aos companheiros e companheiras. Vou apresentar aqui, vou dividir com o Moraes a apresentação da tese da Articulação Sindical Petroleira Independentes, que está na página 34 do caderno de teses que vocês receberam aí. E vou também, além de apresentar a tese, apresentar um pouco da conjuntura internacional e nacional. Nós precisamos fazer um pouco dessa reflexão nesse momento do nosso Congresso da Federação. Internacionalmente, nós temos visto que a crise do capital, a crise do capitalismo iniciada em 2008, ela se prolonga e prossegue até hoje. E ela é avassaladora, a ponto da OIT indicar que nós já temos mais de 200 milhões de desempregados no mundo todo. E esse desemprego afeta especialmente os trabalhadores e trabalhadoras jovens do mundo. A maioria deles são jovens, são mais de 74 milhões de jovens desempregados. Se nós olharmos para a Europa, para a Espanha e Grécia, que são os dois países com piores condições, nós temos lá mais de 50% dos jovens, dos desempregados são jovens. Então imagine a repercussão disso, né, nesses países centrais do capitalismo. É uma crise em que o enfrentamento que está colocado, que eles estão fazendo, aponta para um aprofundamento maior da crise ainda, porque as receitas são aquelas que nós no Brasil já conhecemos, são as receitas do FMI, são as receitas neoliberais, que diminuem o tamanho do Estado, privatiza e socializa os problemas e as dívidas com a população, e quem paga é o trabalhador e a trabalhadora. Então, a situação mundial é de precarização do mundo do trabalho. Mas, se nós olharmos para o globo, tem uma parte do globo em que há algumas coisas acontecendo diferente. E essa parte do globo está aqui, na América Latina, está aqui na região sul, em alguns países da América Latina, como Brasil, como Uruguai. Tem alguns países que têm feito um enfrentamento e tem uma diferença, e essa diferença tem resultado em redução da desigualdade na América Latina. São mais de 50 milhões de trabalhadores e trabalhadoras que deixaram a miséria e a pobreza no nosso continente. Então, essa é uma diferença, e por isso o Brasil tem sido olhado de maneira diferente ao longo desses últimos anos, desde o início do governo Lula, há 12 anos atrás, no seu segundo mandato, e agora no governo da presidenta Dilma. Esse olhar diferenciado para o Brasil não é à toa, né? E a ponto de nós termos, então, a autoestima do povo brasileiro elevada, e nós olharmos alguns dados do Brasil, nós vamos ver o porquê que isso está acontecendo, né? Mesmo com uma grande estagnação mundial do crescimento dos países, nós vamos ver que o Brasil vai crescer em torno de 2%, 2,3% esse ano. Um crescimento pequeno, tem crescido pouco. Mas mesmo com pouco crescimento, o Brasil tem conseguido gerar empregos.
Então isso tem sido muito importante na redução da desigualdade e no combate à desigualdade. Então a população menos favorecida não está sendo tão prejudicada com essa crise do capitalismo mundial. E especialmente a geração de empregos, acho que é o grande lance, né, uma das medidas aí em que nós temos visto, né, que a geração de empregos crescendo bastante, a ponto de não ser mais o grande problema da população brasileira, o desemprego, né, a grande preocupação. O desemprego caiu lá embaixo nas pesquisas em relação à preocupação da população brasileira. No Brasil, mais de 36 milhões de trabalhadores e trabalhadoras deixaram a pobreza e a miséria ao longo desses anos dos governos populares democráticos. Nós temos, ao lado disso, programas de transferência de renda, como Bolsa Família, têm ajudado nessa temática aí da melhoria da distribuição de renda. E nós, trabalhadores e trabalhadoras, temos uma participação ativa nesse processo. O programa de valorização do salário mínimo, que foi fruto de uma marcha da Central Única dos Trabalhadores junto com as demais centrais sindicais, é um dos maiores programas de sucesso, né? A ponto da gente olhar o valor do salário mínimo hoje, seria em torno de R$200 o valor dele se tivéssemos em 2002. Então nós estamos com mais de R$700. Então esse programa tem alavancado aí a economia interna, a dinamização da economia interna. Então, quando a gente tem enfrentado a crise, o Brasil tem enfrentado de maneira diferente. E isso tudo tem chamado a atenção no mundo todo. Além disso, companheiros e companheiras, nós temos as campanhas salariais de todos os nossos sindicatos, não só de petroleiros, mas das mais diversas categorias. A grande maioria, com mais de 90% das categorias, tem conseguido aumento real de salário. Isso também tem contribuído para a melhoria da distribuição de renda e é uma ação nossa do movimento sindical. Então, precisamos olhar também o protagonismo que o movimento sindical petroleiro e o movimento sindical de trabalhadores no Brasil tem em relação à melhoria das condições de trabalho no Brasil. Precisamos olhar também a abertura dos canais de diálogo, né? O Brasil está expandindo a sua democracia, está enraizando a sua democracia. Hoje nós temos participação em conselhos, participação em vários lugares, que tem melhorado e muito a nossa renda, a nossa participação. Vou chamar agora aqui o companheiro Moraes para falar um pouco também sobre as questões do petróleo. Tem outros desafios também, o Moraes vai aprofundar aqui um pouco a nossa análise de conjuntura. Obrigado, companheiros. Companheiros e companheiras, ficou para mim aqui a tarefa de dialogar um pouco mais com as questões do petróleo e o balanço das duas campanhas, da campanha salarial de 2012 e da campanha reivindicatória de 2013. Com essa quadra que apresentou aqui meu companheiro Rony, da Central Única dos Trabalhadores, com a observação do cenário nacional e internacional, evidentemente, isso teve desdobramento nessa categoria de ponta do operariado nacional, do ponto de vista da organização, do compromisso com o país e com a garra que defendemos os direitos dos trabalhadores petroleiros. Assim, companheiros e companheiras, a tese da articulação sindical e de companheiros independentes, ela dialoga exatamente com essa posição. As campanhas salariais e a campanha reivindicatória de 2014 foram campanhas muito importantes, tanto no sentido da busca de direitos efetivos, ampliar os direitos da categoria, quanto também no sentido de repor a inflação, de ganho real e de direitos novos. Eu destacaria aqui para os companheiros, e está na nossa tese, ao final da tese, pedir para a mesa avançar um pouquinho no final, onde tem lá os balanços, mas fundamentalmente, nós tivemos em 2012 um ganho real na RMNR da ordem de 2,16% a 2,77%. Nessa variação, sempre os menores salários têm um ganho maior, né? Um abono que nós conseguimos mais uma vez estabelecer um piso num patamar mínimo, de forma também a beneficiar os salários mais baixos, principalmente os trabalhadores mais jovens. Tivemos um avanço importante na questão do extraturno, que a empresa havia, durante os anos neoliberais, comprado o extraturno, e nós conseguimos resgatar aqui, em 2012, o feriado de 15 de novembro. E avançamos na questão da hora extra do administrativo,
contemplando a hora extra 100% em paradas de manutenção e partida das unidades. E estabelecemos um compromisso da Petrobras de que discutiria a questão do regramento da PLR com seriedade, que nós vamos depois apontar já no ano de 2013, quando de fato, após o fechamento da campanha reivindicatória, nós conseguimos avançar para essa questão. Vou pedir para a mesa me avisar quando faltar 1 minuto. Já falta 1 minuto? Meu Deus do céu. Bom, então vamos aqui. Companheiros, aí em 2013, igualmente, nós tivemos um ganho real importante, tivemos uma greve importante, depois de 95, nós realizamos em 2013 a maior greve da categoria petroleira desde 95. E no fechamento da campanha conseguimos garantir metade dos dias parados. Todos sabemos o peso que tem isso para as empresas. Certamente conseguir negociar os dias parados foi um avanço efetivamente muito importante. Bom, depois custeio de medicamento, avanço automático de pleno para sênior no plano de cargos e salário, a questão do fundo garantidor, que eu vou deixar aqui para o final, extraturno de 21 de abril, contemplando agora todos os feriados nacionais laicos, a extensão da AMS para os aposentados da Petrobras, Biocombustível e Transpetro, agora hora extra 100% para todos os trabalhadores do administrativo, a questão da licença paternidade de 10 dias, que é uma reivindicação trazida pelo coletivo de mulheres da FUP, que demonstram compromisso e preocupação não só com as mulheres, mas também com o conjunto da classe, extensão do programa Jovem Universitário para todos os cursos e a possibilidade da opção pelo BPO, retroagir a data da opção lá atrás, garantindo também ganhos importantes. Então foram... Fechando o tempo, Moraes. Destacamos, vou pedir só mais um minutinho, destacamos aqui 13 pontos de ganho, mas o saldo principal, companheiros, foi que a greve, ela se deu não só por esses direitos que conquistamos, mas principalmente se deu contra o leilão de Libra. E ali, com o acampamento em Brasília, com a greve, nós criamos e pavimentamos o caminho para que, agora em 2014, em junho, o governo efetivamente, através do CNPE, chamasse diretamente a Petrobras para operar a área da cessão onerosa. Então, os 2 ganhos principais de 2013 foi o fundo garantidor para os companheiros terceirizados e, efetivamente, a luta contra o leilão de Libra, que possibilitou agora a Petrobras ser chamada diretamente para operar essas áreas, demonstrando mais uma vez o compromisso dessa categoria com a soberania nacional e conjunto do povo brasileiro, garantindo a soberania energética. Então, companheiros e companheiras, por isso que a articulação sindical, com o balanço, com a conjuntura apresentada pelo companheiro Rony, e com esse balanço apresentado, nós indicamos que o Brasil deve continuar o trilho do desenvolvimento com um projeto democrático e popular, que possibilita a classe trabalhadora e a categoria avanços muito importantes. Muito obrigado, companheiros e companheiras. Ok, obrigado, companheiro Moraes. Agora estamos... Os companheiros da CTB, quem que vai apresentar? 10 minutos, Márcio, vai dividir o tempo com alguém? Ok, vamos lá, Márcio. Quem quiser acompanhar a partir da página 49. Boa tarde, companheiros, companheiras. Primeiramente, agradecer aí a confiança da corrente política, né? Destacar para esse evento. Mas eu gostaria aqui, queria até pedir a benevolência da mesa, porque é um assunto hoje, né, certamente mais comentado, que foi o trágico acidente que vitimou o ex-governador e candidato à presidência da República, Eduardo Campos. E certamente estávamos aí em campos opostos, né, nesse momento eleitoral, mas não são os campos opostos momentâneos que apagam a história das pessoas. E é inegável a contribuição do Partido Socialista Brasileiro do ponto de vista da luta política, das diversas campanhas, inclusive do projeto que está em curso, né? Então é evidente que nós não poderíamos também aqui, num momento como esse, deixar também de apresentar, de fazer as nossas homenagens, né? E eu gostaria de pedir ao plenário aqui
Um minuto de silêncio, como é de praxe, né? A CTB, como vocês sabem, é uma central ampla, combativa, independente, tem nos seus quadros, né, muitos militantes do Partido Socialista Brasileiro, como tem também do Partido dos Trabalhadores e de outros partidos, e companheiros que nem partido têm, né? Então nós também nos somamos a esse clamor, a esse momento de solidariedade, de dor, queira assim não dizer. E na verdade o Brasil perdeu, né? O Brasil perdeu um político, estava dando a sua contribuição dentro de um partido importante, e merece, na nossa compreensão, que nós aqui prestemos essa homenagem ao partido dele, aos seus amigos, familiares, correligionários, e enfim, né, da nossa parte, nós, de forma muito sincera, né, lamentamos e muito a perda do Eduardo Campos. Então eu gostaria, mesa, que fosse aí registrado e também computado o devido tempo deste minuto de silêncio, por favor. Agradeço aí aos companheiros. A CTB agradece a todos os companheiros e companheiras por somar nessa homenagem. A nossa tese, ela na verdade, ela procura, né, fazer esse esforço coletivo, essa somação de esforço, no sentido do exame da realidade, tanto a realidade internacional como a realidade nacional. E procuramos identificar, a partir dessa nossa análise, quais os elementos que compõem essa conjuntura internacional e que interferem no cotidiano e na vida dos trabalhadores. As suas repercussões aqui em nosso país, no nosso continente, e portanto ela é uma tese que procura, sob a ótica da luta de classes, armar a classe trabalhadora para que nós possamos enfrentar, fazer o combate diante de tantos problemas que já foram aqui elencados e explicitados, inclusive na falação anterior, do ponto de vista internacional, esse quadro de crise, né? Os Estados Unidos aí, novamente, né, ainda com sua postura beligerante para tentar resolver uma crise que sabemos ser muito intrínseca do sistema, repercussões na Europa, desemprego, um quadro realmente preocupante de guerras, né? Então, em suma, resumidamente, é esse o ambiente que nós observamos. E no mundo desponta e chama atenção, e no Congresso da Federação Sindical Mundial, eu já observava que no continente latino-americano existe uma visão diferenciada, existe um conteúdo diferenciado, diferente do que ocorre nos Estados Unidos, na América do Norte, como também na Europa, na África e no Oriente Médio. Na América Latina existe um ambiente de resistência e de luta para avançarmos em mais conquistas, ao contrário dos outros continentes, onde a luta é para evitar perder, se não, oxalá, se segurar no que pode, para não perder tudo, do quase nada que ainda resta. Então a América Latina, pode-se assim dizer, hoje, é a esperança do mundo. E se somarmos a isso a constituição do BRICS, percebe-se que temos hoje, concretamente, uma possibilidade de enfrentamento
qualificado do ponto de vista da luta de classe ao projeto que ainda quer ser hegemônico no mundo, que é o projeto do imperialismo. Então há aí, companheiros e companheiras, com acontecimentos mais que alvissareiros. E aí é evidente que essa conjuntura, do ponto de vista da crise do capitalismo, do ponto de vista dessa grande perspectiva da América Latina, com o Brasil realmente sendo inegavelmente essa locomotiva, é claro que as repercussões no Brasil, ela se expressa de forma inequívoca num ambiente de um lado, de esperança, de altivez dos trabalhadores, mas por outro lado, um ambiente de uma disputa, cada vez mais acirrada por parte das classes dominantes, ancorada na sua base parlamentar, ancorada no poder judiciário e principalmente ancorada no partido da imprensa golpista. Mais acirrada ainda agora, na perspectiva de eles novamente perderem a eleição. Novamente o projeto em curso vai evidentemente ser vitorioso, e nós vamos estar aí para isso, porque o povo, como diz o nosso companheiro Lula, não é bobo. E para concluir, eu vou agora passar aqui a palavra ao nosso companheiro Norton. Ele vai fazer aqui o balanço, a questão da saúde, segurança, e no final o nosso chefe Caetano vai dar o fechamento político geral da nossa corrente. Deixa aqui um abraço. Obrigado, mesa, pela benevolência. Forte abraço, beijo no coração. Vamos à luta, companheiro. Ok, companheiro Márcio. Boa tarde, companheiros e companheiras. Para ser bem breve, para a gente poder usar o tempo da melhor forma, a gente vai tratar aqui da parte que diz respeito à segurança na nossa tese. Eu gostaria de simplificar, lembrando o livro do professor Marcelo Figueiredo, que é frequentemente convidado no Norte Fluminense a estar conosco, A Face Oculta do Ouro Negro, onde ele diz que o setor petróleo é um setor que tem complexidade, é um setor que trabalha de forma contínua, ela é perigosa e é uma atividade coletiva. Então, dentro desses 4 eixos, é importante a gente entender quais são os reflexos disso para a saúde do trabalhador. E o trabalhador da Petrobras, ou o trabalhador do setor de petróleo, ele, por conta dessas 4 características, ele está permanente em regimes de trabalho, em regime de turno, que podem trazer consequências negativas à sua condição, tanto física quanto psicológica. E lembrar também que a categoria, ela tem um histórico de contribuição normativa, não só para a própria categoria, mas para toda a sociedade brasileira. E aí eu listo profundas e importantes contribuições da categoria na NR7, na NR9, na NR13, na NR20, na NR30, na NR33, na NR34, na NR35, que são normas trazidas e complementadas por pessoas e trabalhadores dessa categoria. E, contraditoriamente, a empresa tem se mostrado com uma criatividade normativa muito grande e que passa ao largo, muitas vezes, de coisas que essa própria norma, criadas no seio da própria categoria, impõe, e a empresa sistematicamente tem tratado essas normas não com o devido cuidado que ela necessita. E, por fim, a questão da terceirização, que tem trazido também consequências gravíssimas na área de segurança, tanto para aqueles trabalhadores que têm a sua relação de trabalho precarizada, como para o próprio atendimento dos petroleiros naqueles serviços que são prestados. E, por fim, a necessidade de uma permanente participação da categoria nas políticas de SMS e valorização dos fóruns democráticos e participativos que diz respeito à segurança. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Companheiras, companheiros, o nosso bom dia, até porque nós ainda não almoçamos. Mas eu gostaria de pontuar algumas questões na tese da CTB Petroleira, que tem uma visão classista do movimento e também, desse ponto de vista, analisa a situação nacional, internacional e local a partir da mobilização e a partir do enfrentamento de classes
aos problemas que tem com o capitalismo. Do ponto de vista internacional, eu gostaria de acentuar o mais recente problema que não foi possível nós colocarmos na nossa tese em função do período que foi colocado. Me refiro ao ataque desumano aos companheiros palestinos. Nós não podemos, de forma nenhuma, aceitar mais um virulento ataque. Nós defendemos o Estado Livre de Israel, mas, acima de tudo, defendemos o Estado Livre da Palestina, porque aquele povo tem direito à autodeterminação e tem direito à tão sonhada paz. Não a paz do cemitério, como é colocado pelo Estado terrorista de Israel e pelo Estado terrorista dos Estados Unidos da América. Nós defendemos a coexistência pacífica entre todos os povos e, portanto, a autodeterminação do povo da Palestina e de todos os povos do mundo inteiro é da mais absoluta importância. Do ponto de vista nacional, nós defendemos um projeto político, porque entendemos que o trabalhador tem um lado, e o lado do trabalhador é justamente na defesa e na prática de um projeto que vem sendo desenvolvido há muito tempo. E nós da CTB, meus companheiros e companheiras, a execução desse projeto, ele não dá apenas com a eleição de Lula, ele antecede essa questão. Antecede porque nós já defendíamos um projeto nacional de desenvolvimento. Nós já defendíamos contra a ditadura militar uma democracia operária, uma democracia para o nosso povo. Por isso que nós entendemos que teve a tarefa da execução desse projeto o companheiro Lula na eleição de 2002 e a companheira Dilma na eleição e na sua reeleição. Portanto, claramente a CTB mantém a defesa desse projeto, porque um representa um avanço, embora, como muitas análises nós colocamos aqui, temos algumas dificuldades, temos algumas insuficiências, temos alguns problemas que ainda não conseguimos. Mas o outro projeto representa um retrocesso e, de forma nenhuma, a CTB Petroleira e conclama as demais forças políticas que estão presentes aqui a não caminhar ou facilitar o caminho de um projeto neoliberal. Portanto, nós não queremos o retorno ao retrocesso. Do ponto de vista da organização sindical, uma questão nós gostaríamos de pontuar, minha companheira Cibele, porque é a questão de gênero. Nós defendemos a mais ampla participação das mulheres nos movimentos sociais, na política. Portanto, mais mulheres na política é que nós colocamos, para que caminhem lado a lado dos homens, na militância, na solidariedade, na coordenação dos movimentos sociais, mas, acima de tudo, assumindo tarefas importantes, tanto no movimento sindical, na FUP, na CUT, na CTB e todas as demais centrais sindicais. E encerro com isso dizendo: a democracia, ela perpassa pela participação de todos os companheiros e companheiras nas suas organizações sindicais. Portanto, mais mulheres na política, mais homens ao lado das mulheres, mais democracia, mais classismo, mais combatividade e mais rigor na defesa do nosso projeto. Viva a classe trabalhadora, viva a FUP, viva os companheiros e companheiras que constroem esta luta. Muito obrigado. Ok, companheiro Caetano, muito obrigado. Os companheiros, Divanildo, vamos apresentar a tese do companheiro da PCR, depois a gente faz, tá ok? Pedir aos companheiros da PCR, quem é que vai apresentar a tese, por gentileza.
Movimento Luta de Classe. Ok. Tá bom, vou dividir. Pergunta o nome do companheiro. Isso. O Emanuel. Tá bom, ok. Bem, companheiros, é um prazer, né, o Movimento Luta de Classe tá vindo participar desse congresso organizado com sua tese para debatermos e discutirmos o problema da nossa categoria e o problema da classe trabalhadora do nosso país. O Movimento Luta de Classe surgiu em 2005 com o intuito de organizar os trabalhadores em defesa da luta pelos seus direitos e em defesa por uma sociedade mais justa e igualitária que é o socialismo. Esse é o objetivo do nosso movimento de classe, que vem trazendo, né, junto com o movimento, a renovação, a juventude, os companheiros que vêm se propor a lutar intransigentemente pela luta de uma sociedade mais justa, igualitária, para os trabalhadores e para o nosso país, que é o socialismo. Bem, a nossa tese, né, infelizmente não saiu dentro do caderno, saiu dentro do caderno junto com a tese dos companheiros do Ceará, né, vem com o intuito de colocar, né, essa análise da conjuntura, como os companheiros colocaram, dessa análise internacional. O grande avanço do imperialismo, né, oprimindo vários povos, né, deixando de lado, né, a autodeterminação, fazendo que sejam os escravos do grande capital financeiro internacional. Exemplo disso, né, foi o que os companheiros colocaram acerca da Palestina, né, e acontece também em vários países e vários continentes. E analisamos sim, com esse avanço, também o avanço da organização da classe trabalhadora, tanto a nível local como também internacional. E nós, junto com esses avanços, né, junto com esse avanço do imperialismo, né, nós acreditamos que vai se acentuar cada vez mais essa luta de classe. Né, e voltando, né, para a nossa análise de conjuntura nacional, né, reconhecemos sim que o nosso governo, né, durante esse governo Dilma, teve vários avanços sim, mas também que nós colocamos os nossos pontos, as nossas críticas em relação a isso. Né, infelizmente ainda estamos à mercê, dentro da conjuntura nacional, ao capital financeiro internacional. Né, é isso que nós lutamos para acabar, né, com essa independência internacional, ajudando as grandes oligarquias financeiras. Então o movimento Luta de Classe vem se propondo, vou dividir aqui o meu tempo, junto com o companheiro Emanuel, né, diretor também coordenador do movimento de classe e diretor do Sindipet Ceará e Piauí. Bem, camaradas, companheiras e companheiros, saúdo a todos desse congresso. É um congresso realmente expressivo, né, em que nós vemos aqui a força da categoria petroleira. Os representantes foram eleitos democraticamente e estão representando aqui essa categoria que tanto tem contribuído na história do nosso país, que tanto contribuiu para que nosso país continuasse com um movimento sempre avante, o movimento dos trabalhadores unido, o movimento dos trabalhadores de uma forma que o trabalhador possa se reconhecer enquanto classe. Como meu companheiro falou antes de mim, colocou essa questão da criação desse nosso movimento, o movimento Luta de Classe, que é um movimento jovem, mas que vem ser mais uma contribuição no desenvolvimento dessa luta, no desenvolvimento da consciência de todos os trabalhadores, nessa luta que nós consideramos de essencial, que é a luta ao socialismo. Nós viemos nesse sentido contribuir nessa luta, nesse debate, para que nós possamos um dia emancipar essa classe trabalhadora, esse povo brasileiro que é um povo feito por oprimidos, um povo valente, que nunca negou a hora de ir à luta, que sempre esteve presente, um povo que na sua história é feita de várias revoluções e que nós mostramos através do nosso papel dentro dos sindicatos, esse caminho para que a gente possa romper com esse capitalismo que escraviza, esse capitalismo que oprime, esse capitalismo que invade países, esse capitalismo que mata crianças em nome do crescimento do lucro, do crescimento incessante desses monopólios internacionais que inclusive querem a todo custo tirar o petróleo do nosso povo brasileiro. E nós estamos aqui muito satisfeitos de estar contribuindo nesse congresso, estamos aqui para construir essa luta juntos
e os companheiros receberam o nosso caderno de tese, tem um pouco da nossa visão da conjuntura internacional, da conjuntura nacional, e eu queria nessa oportunidade também agradecer a coordenação, a organização desse congresso, desse valoroso congresso, a questão de relembrar os 50 anos da ditadura militar, do golpe fascista, civil-militar, é importante que se diga, como já foi pontuado, que representa o que há de mais atrasado na sociedade, o que há de mais atrasado nessa política das elites que querem impor goela abaixo do nosso povo. E também nos solidarizamos com a situação que vive hoje o povo palestino, nesse massacre, infelizmente promovido por uma nação que outrora também foi massacrada, e hoje reproduz, esqueceu o passado, esqueceu o que sofreu na Segunda Guerra Mundial, e reproduz infelizmente, cometendo atrocidades contra mulheres, crianças, jovens. E nós defendemos sim, abraçamos essa causa e também denunciamos. Nós temos importante também instrumento de divulgação que nós utilizamos para coesionar a classe trabalhadora. E nós não esquecemos também de colocar essa questão aqui no nosso jornal, que contribui nessa questão também da luta, mostrando as atrocidades que estão sendo feitas com os povos lá da Palestina. E nesse sentido nós nos solidarizamos com todos os trabalhadores do nosso país e do mundo. E muito obrigado pela oportunidade. Um bom congresso a todos. Muito obrigado. Ok, companheiro Manuel. Essas foram as teses apresentadas que vêm a contribuir para o nosso 16º Confub. Eu queria, para fazer uso da palavra aí por 4 minutos, o companheiro, acho que é Manzan, Menson, da Zâmbia, que é do setor energético. Momento, caminhamento, companheiro Moraes. Companheiros e companheiras à mesa, estava previsto no regimento a eleição da tese guia. Eu ia falar depois. E nós, com as forças organizadas nacionalmente, tivemos um diálogo aqui. A proposição que estamos trazendo é de que não façamos a disputa de tese guia e que por aclamação seja aprovada aqui como tese guia a tese da articulação sindical, que norteará os debates nos grupos, sem a necessidade de se medir aqui força sobre essa questão, tá? Então essa proposição que a gente traz, que a gente aprove agora por aclamação a tese da articulação como tese guia. Ok, companheirada, vamos aprovar por aclamação a proposta apresentada por encaminhamento do companheiro Moraes. Regime de votação, por favor, levanta o crachá. Ok, pode baixar. Ok, companheirada, aprovado. Vamos agora em 4 minutos, para que nós possamos depois chamar o companheiro Clovimar para apresentar a conjuntura econômica, informações. Ok, companheiro? Hello. Just Good. Companheiros e companheiras, durante o Congresso e sua programação, a delegação internacional vai estar fazendo as suas congratulações por regiões. Neste momento, representando o Sindicato de Energia da Zâmbia, vai falar aqui por até 4 minutos o companheiro Manson Mitambo, do Sindicato de Energia da Zâmbia. Good afternoon, everybody. I'm Manson Mutambo. I'm coming from Zambia. I'm the General Secretary in the energy sector. I'm also the Vice President representing the continent of Africa. Então, ele se chama Manson Tambo, ele vem da Zâmbia, representa o setor energético. Ele também é o presidente para o continente africano da WIS Energia. I'm very grateful that I was given a chance to be invited by the host unions here
Agradecendo a oportunidade por participar desse congresso, agradecendo os organizadores. I know most of the things that I wanted to say have been already said by the previous speakers. A maioria das coisas que ele queria falar nesse congresso já foram faladas pelos outros participantes. Otherwise, I'm grateful with the